Então, ela pega aquilo que está mais próximo da ideia do autor daquela época. Qual era o sentido daquilo que ele estava falando, né? Então, aí por isso que eu às vezes gosto, mas eu gosto de todas as versões, eu acho que todas elas são boas e se complementam, né? Mas aqui diz assim, em vez de falar da tenda da congregação, fala da tenda do encontro. E assim a NVI chama o tabernáculo o tempo todo, tenda do encontro. Porque na verdade a tenda do encontro, porque era um lugar onde Deus se encontrava com o seu povo, né? Então, da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés. Muito bem. Em Mateus capítulo 5, no verso 17, é um verso muito conhecido. Jesus está explicando, começando a explicar as Escrituras e dando a elas um frescor, uma nova aparência, né? Um novo sentido. Então, em Mateus 5,17, ele tem um cuidado, né? E ele diz assim, olha, não se preocupe, eu não estou aqui para destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. Alguns legalistas, inclusive judaizantes do primeiro século, mas até nos dias de hoje, né? Eles pegam esse versículo para dizer que Jesus estava legitimando, né? Todas aquelas ordenanças, todas aquelas determinações mosaicas, né? Não apenas da lei moral do decálogo, dos 10 mandamentos, mas enfim, de todas as ordenanças, né? Mas Jesus diz, olha, eu não vim destruir a lei. Na maioria das versões fala, eu vim cumprir. É uma pena que a tradução tenha se pautado por essa palavra. Porque a palavra cumprir, na verdade, no original, a palavra plero ou pleroma, que significa preencher. Então, quando fala que ele veio para preencher todas as coisas, então é a mesma palavra. Então, Jesus falou assim, olha, eu não vim destruir a lei. Eu vim dar sentido à lei. Eu vim preencher a lei. Aleluia. Eu vim para mostrar o significado. Veja bem, se você fosse um judeu daquela época, até o primeiro século, e você começasse a pensar sobre tudo aquilo que estava escrito, né, na Torá, tudo aquilo que estava escrito nos profetas, nos salmos, a maioria das coisas não fazia sentido. Não fazia sentido. Deus mandou matar um cordeiro. Mas matar um cordeiro, que sentido faz isso, né? Inclusive, alguém que pensasse um pouco, parasse para pensar, para filosofar, né? Estivesse no osso filosófico para entender as Escrituras, ele ia falar, aqui, ó, até o próprio Deus falou que já está cansado do sangue de bode. Tá? Então, isso não faz sentido. Matar, se Deus é Espírito, isso não faz sentido, porque o cordeiro é material, então o sangue de bode, aquilo é material. Deus é Espírito, ele está numa outra dimensão, né? Então, se alguém parasse para raciocinar, né, ele poderia ficar um pouco confuso, né? Aquelas festas, aquelas coisas, aquilo não tinha assim uma expressão muito clara, né? As pessoas faziam aquilo, principalmente no início, né? Porque eles viram o poder de Deus, eles viram como Deus nos arrancou lá do Egito com um braço forte, né? Depois eles viram Deus abrir o mar vermelho, eles viram a manifestação do poder de Deus, o maná, né? O servindo todos os dias. Então eles falaram, olha, o negócio é o seguinte, se Deus é muito poderoso, matou o filho do faraó, então vamos o seguinte, ele mandou fazer, vamos fazer. É para matar o cabrito, vamos matar o cabrito, o que tem, né? Mas aquilo não era uma coisa assim que, eu estou matando o cabrito porque Deus mandou matar o cabrito. Não tinha muito sentido, né? Não se encaixava, né? Hein? Não se encaixava. Não tinha assim uma explicação plausível, uma coisa que falasse, eu sei por que eu estou fazendo isso, né? A preocupação do ministério de Cristo foi desde o início, né? Explicar de tal forma que as pessoas entendessem,
por que estavam escritas todas aquelas coisas, né? O apóstolo Paulo fala que aquilo era um rascunho, que aquilo eram sombras, eram figuras, eram tipos, né? Na verdade, aquilo não era real. A realidade é o corpo, né? E Paulo fala sobre isso. Inclusive, Paulo fala que, por exemplo, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, água por todo lado e a nuvem por cima, né? Então Paulo fala, eles foram batizados. Ou seja, aquilo ali era uma figura do batismo, né? Quando você é batizado, é água para todo lado, né? Paulo falou assim que uma pedra o seguia. Era uma lenda, tinha uma lenda, né? Que uma pedra o seguia lá no deserto, né? E aquela pedra era Cristo, Paulo falou. Mas não podia ser Cristo uma pedra, né? Mas era uma figura, porque era daquela pedra que saía a água, né? E Jesus falou que aquele que cresce dele sairiam rios de água viva, né? Então ele é aquele que veio nos dar água, nos descedentar, né? Ele é a rocha sobre a qual estamos firmados, né? Aleluia. Então é aquela rocha que estava lá no deserto. Cristo está explicando. Você sabe que Jesus começa o ministério dele ensinando às pessoas o sentido, o significado, né, daquelas coisas, e termina assim também. Quando ele aborda aqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús, né? E os discípulos falam, eu não entendi nada, o cara é o Messias, faz coisas maravilhosas, multiplica peixes, ressuscita pessoas, é todo poderoso, anda sobre as águas, e agora está crucificado? Isso aí não fazia sentido. Aí Jesus teve que entrar no meio deles e começar a explicar o que é que as Escrituras falavam dele, para que fizesse sentido para ele. Olha só o que está na tradução, na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Capítulo 5, deixa eu ver aqui, a nova tradução, deixa eu ver se eu tenho aqui. Alguém quer ir? Já está aqui, peraí, agora eu lembrei. Osiris achou para mim hoje. Está assim no verso 17 do capítulo 5, aquele que fala, não, eu não vim para destruir a lei, mas para cumprir. Olha a diferença da versão da nova tradução da linguagem de hoje. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Essa é a tradução, a nova tradução da linguagem de hoje. O sentido pleno, o sentido completo. Você está compreendendo? Está compreendendo? Nós precisamos entender o sentido das coisas para que a nossa vida faça sentido. Às vezes nós achamos que a nossa vida é um pouco sem explicação. Não há nenhuma racionalidade. Eu vou à igreja, eu sinto bem, eu estou orando. O Luiz Saião é um mestre em hebraico, é um amigo, ele falou assim que esse negócio de oração é um negócio meio estranho, porque Deus sabe até o que a gente já vai falar. Então ele falou assim, olha, eu não sei explicar não, eu sei que funciona. Às vezes a nossa vida é assim, a gente não consegue explicar, a gente fala assim, mas funciona, né? Mas a gente gostaria de ter um entendimento, né? Uma clareza, não é verdade? Então, veja bem aqui em Efésios capítulo 3, né, a partir do verso 8, está assim: a mim, o menor de todos os santos, diz Paulo, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. A palavra dispensação, administração, mordomia, onde você achar essa palavra no Novo Testamento, ela é a tradução da palavra oikonomos, de onde vem a palavra economia. Ou seja, existe uma economia de Deus. Existe uma economia, sabe? Existe algo ordenado. As coisas de Deus não são assim, de qualquer maneira, difusas, sabe? Não, elas têm sentido.
a sua vida é sobrenatural, a sua vida é espiritual, mas ela tem sentido. Amém. Existe um sentido para nós. A nossa vida tem um significado e ele tem um sentido lógico, racional. A Bíblia fala que nós devemos adorar o Senhor de forma racional, que o nosso culto tem que ser racional. Racional ali é lógico. Ou seja, o nosso culto não é de qualquer jeito. Nós não fazemos por fazer, porque temos emoção. Não, nós temos emoções, mas não é só por isso. Então o vosso culto seja racional, o nosso culto tem que ter um sentido, tem que ter uma lógica. Então ele fala, e manifestar qual seja a economia do mistério, a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Ele está falando aqui de um mistério. Ele está falando de um mistério, o mistério de Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Sabe, era algo que estão aguardado às 7 chaves. Era o Filho. Agora, Paulo está falando do mistério de Cristo. Então ele diz assim, que este mistério, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora a revelação desse mistério é a igreja. A igreja é aquilo que estava oculto. A igreja é aquilo que estava escondido no coração de Cristo. Está entendendo? É a igreja. Então Paulo fala aqui, olha, para que pela igreja se torne a multiforme sabedoria de Deus conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Este mistério, o apóstolo Pedro diz que é algo tão fantástico, que quando a igreja se reúne, os anjos se reúnem em volta da igreja. Enquanto nós estamos aprendendo aqui do Espírito Santo, o Espírito Santo nos revelando coisas, os anjos estão de boca aberta, porque eles também não sabiam disso. Porque este mistério, primeiro, foi dado a nós conhecer. Amém. Os filhos, e agora os servos, que são os anjos, eles estão aprendendo conosco. Deus primeiro nos falou, agora fala para eles através de nós. Então nós estamos aqui e os anjos também estão aqui. Porque eles estão maravilhados com a revelação deste mistério. Sabe, é algo que está na eternidade, é algo que está nos céus. É por isso que nessa própria carta o apóstolo Paulo diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Do ponto de vista espiritual, irmão, fisicamente estamos aqui em Charcas. Espiritualmente estamos nas regiões celestiais, nos lugares mais elevados. Estamos reinando com Cristo, aleluia. Olha que coisa maravilhosa foi dada a nós, né? Então nós não somos apenas participantes de um clube que foi organizado pelo pastor Edson, pelo pastor Rogério. Não é nada disso. A igreja, ela tem um caráter sobrenatural. Aleluia. A igreja tem uma natureza celestial. Aleluia. A igreja, ela não é uma confraria de amigos, ela não é uma reunião de pessoas que pensam a mesma filosofia, não é nada disso. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo vivo, né? Nós somos um organismo vivo, celestial, sobrenatural. Aleluia. Então no verso 11, então o apóstolo Paulo nos revela: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que coisa tremenda. Ele está falando da igreja e está falando que essa igreja é um eterno propósito. Ou seja, não é um propósito que foi criado assim de repente. Não é algo que, sabe, apareceu, surgiu. Não. Esse propósito está na eternidade. Vamos dizer, vamos ter uma linguagem aqui agora figurada. Eu sou filho do Pai. Você é filho? É filha? Tem filhos e filhas aqui? Amém? Amém. Então assim, a gente pode ter uma certa ousadia, né, para falar das coisas do Pai, porque nós somos filhos, né? Os filhos
eles têm essa liberdade de falar das coisas do pai, né? E às vezes os filhos criam fantasias, né, sobre o que o pai faz, o que o pai trabalha, né? Então o pai é um construtor, ele constrói sobrados. Aí o filho fala assim com o amigo, né? Ele fala assim: o meu pai é construtor. Aí o outro fala assim: meu pai também é construtor. Seu pai constrói o quê? Meu pai constrói casa. Meu pai constrói prédios. É sobrado, né? Mas ele fala prédios, né? Porque o filho, ele quer exaltar o pai, ele quer glorificar o pai, né? Então ele quer que o pai seja o pai, né? Então a gente tem essa liberdade, né, de pensar sobre o trabalho do pai, da realização do pai. Isso não é problema, né? Então eu fico imaginando, eu como filho, né, daquele pouquinho que eu conheço do pai, eu fico imaginando lá na eternidade. Presta atenção. Lá na eternidade. Não tinha nada criado ainda, não tinha terra, não tinha os planetas. Lá na eternidade. Aí teve uma tarde, aí teve um chá à tarde. O chá é bom, né, pastor? O pessoal que passou essa passa lá, a gente toma chá, bate um papo, né, pastor? Coloca as coisas, as fofocas no dia. Né? Não. É assim, tá vendo? Deus está vendo tudo. Mas lá na eternidade, teve uma determinada tarde, aquelas tardes longas da eternidade, né? Aí teve um chá. Aí estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam lá tomando chá. Chazinho gostoso, estava um friozinho. E aí estava no outono, e aí eles estavam tomando aquele chazinho quentinho. Chá de maçã com canela, chá de hortelã, chá de todo tipo. E então, eles criaram um propósito, estabeleceram um propósito. O eterno propósito de Deus. Sabe, o eterno propósito de Deus é a ideia mais próxima do que nós temos diante de nós. E é aquilo que nós precisamos conhecer, e é aquilo que nós precisamos ter consciência, porque é aquilo que Deus criou para nós. É o eterno propósito, é nele que fomos incluídos. Nenhum outro ser. Eu sei lá por quê. Mas Deus me amou. E amou você. E nesse eterno propósito, Ele resolveu incluir a humanidade. Nenhum outro ser. Nem os anjos. Mas Ele incluiu a mim e a você. Aleluia. Então, esse eterno propósito foi debatido lá na eternidade, numa tarde de chá, um chá bem gostoso, né? Então eles começaram a arquitetar. Você sabe que Deus é um arquiteto, né? Tanto Tomás de Aquino quanto Aristóteles falavam que o arquiteto é a primeira de todas as profissões, né? Porque o primeiro profissional foi Deus, né? Ele é o grande arquiteto, ele arquitetou tudo isso, né? Ele é que projetou tudo isso. E você sabe que a profissão do carpinteiro no primeiro século, lá em Israel, é arquiteto. Quando as pessoas falam assim, Jesus era um carpinteiro, Jesus não fazia cadeira e mesa, Jesus fazia projeto de casas de madeira que depois eram cheias de argamassas e pedras. Então ele fazia, igual hoje faz com a estrutura metálica, na época fazia as estruturas. Era isso que Jesus fazia. Então Jesus, ele desde a sua natureza, ele foi treinado também para construir uma casa. Porque ele é um arquiteto. E esse projeto de Deus passa por uma arquitetura. E essa arquitetura é uma casa. É uma casa. É uma casa móvel. É uma casa que se movimenta, né? Você se lembra quando Davi quis construir um templo de pedra, né? Que Deus falou com Davi: eu te mandei construir alguma casa? Eu preciso lá de casa?
Porque o que Deus tinha mandado fazer foi para Moisés fazer o tabernáculo. O tabernáculo era o santuário, que ele era portátil, desmontável, então ele caminhava. Ele caminhava junto com o povo caminhava, o tabernáculo caminhava, porque essa era a ideia de Deus. Porque Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei onde? Ali no meio deles. E quando perguntava o Senhor, onde é que fica o reino dos céus? É ali, é acolá. Ele falou, que é isso? O reino dos céus é aqui, é entre vós. E ele estava falando dele. Dentro de vós. Jesus no meio de nós. Entre nós. No centro da nossa vida. Porque esse era o eterno propósito. Sabe o que é o eterno propósito? Preste atenção, guarde isso. O projeto de Deus é criar a humanidade que fosse a sua imagem e a sua semelhança. E depois se multiplicar. E aí, quando tiver um número muito grande, então, desde o seu início, o projeto de Deus é viver entre os homens. É ser um com os homens. É por isso que quando Jesus veio ao mundo, o seu nome era Emanuel. Deus é conosco. Aleluia. Deus é conosco. Então não é um Deus distante, não é um Deus que mora lá, não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Aleluia. É um Deus entre nós, é um Deus que caminha conosco. O templo de pedra não era a ideia de Deus. Aquilo era a ideia do homem. Era um tabernáculo, era um templo que podia ser portátil, que podia caminhar entre os homens. A ideia de Deus era viver entre os homens. Aleluia. Não, o que Deus quer não é pessoas que lhe ofereçam sacrifícios à distância. Isso é no paganismo. Sabe, não é aquilo que nós estamos às vezes habituados a entender do Evangelho. O Evangelho não é fazer oferendas, não é fazer sacrifícios, é caminhar com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, é desfrutar da sua presença. Glória a Deus. Então é assim, olha, quando a Bíblia fala que você precisa falar com Deus, você precisa comunicar com Deus as suas necessidades, seus problemas. Então a Bíblia fala assim, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E você vai falar com Deus. Amém. E quando você fizer a oração, sabe, Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Então é assim. Você quer que Deus te ouça? Você quer que Deus ouça as suas necessidades, as suas dificuldades? Entra no teu quarto. E aí, Ele vai ouvir. Mas se você quer a presença de Deus, se você quer desfrutar da presença de Deus, andar com Deus, ser amigo de Deus, caminhar com Deus, sentir a sua mão, sentir o seu abraço, sabe, sentir ele sabe, sussurrando na sua alma, falando com você, aí não é no quarto não, aí não adianta ir para os montes, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é ali que eu estarei entre eles. Aleluia. Sabe, tem pessoas que se contentam em saber que Deus os ouviu, não se contentem em saber que Deus ouviu a sua oração. Você tem que querer mais, você tem que desejar mais. Então, é justamente no sacrifício da comunhão que nós desfrutamos da presença de Deus. É por isso que a Bíblia fala, olha, cuidado com o outro, suporte o outro, ande com o outro, perdoe o outro, a segunda milha, a capa, a outra face, porque é juntamente com o outro que você vai desfrutar da presença de Deus. Aleluia. Sozinho você não vai conseguir. Sabe, porque isso faz parte do projeto. O propósito de Deus passa pela comunhão dos santos. Aleluia. Porque é ali que Ele habita. Ele não habita no meio do louvor do seu povo. Tá? Então o povo está louvando. Quando o povo está louvando, porque é a unidade, então o povo está ali louvando, está adorando o Senhor. Então o Senhor está ali no meio. Aleluia. Sabe, é quando há comunhão. É quando há unidade. O propósito de Deus não é uma vida espiritual individual. O eterno propósito de Deus, é por isso que essa carta é uma carta eclesiástica. Essa carta, depois você vai pegar o capítulo 4 de Efésios, vai dizer para que você,
você chegar à estatura de Cristo, lá inclusive fala qual é o perfil do cristão perfeito. Está no capítulo 4, leia o capítulo 4 da carta aos Efésios, que passa justamente por isso. Você vai entender lá que os ministérios, os dons, os chamados pastorais, apostólico, evangelístico, profetas, eles existem para que haja uma construção corporativa, para que o corpo de Cristo possa crescer bem ajustado, bem afinado. A vida cristã não é individual, é corporativa. É corporativa. Não existe o Cristo na minha casa, o Cristo comigo, eu e Cristo. Isso não existe. O propósito de Deus passa pela igreja, passa pela eclésia, passa pela vida corporativa. Sabe que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, a vida da igreja, a vida comunitária. Quando eu falo a vida da igreja, eu não estou falando só as 2 horas de domingo aqui, não. Sabe, é uma comunhão que se estende por toda a semana. Aquela preocupação de um com o outro, um orando pelo outro, um procurando ajudar o outro em todas as coisas, na medida do possível, e às vezes até do impossível, porque Cristo está presente. Sabe, quando eu encontro com um irmão, eu tenho certeza que se nós estamos na mesma sintonia de que a nossa vida, ela requer, em primeiro lugar, satisfazer o projeto de Deus, Deus está ali. Eu posso encontrar com o irmão no supermercado, eu posso encontrar com o irmão na praça, não importa. Sabe, se nós estamos em sintonia com o altar de Deus, se nós estamos com uma vida voltada para a execução do projeto de Deus, todas as vezes que você está junto com o outro, Cristo está lá no meio. Sabe, não é uma questão apenas de cerimonial, sabe? De liturgia, nada disso. É claro que o Senhor está aqui entre nós. O Senhor sempre está entre nós. Não importa o local. Essa que é a diferença do Evangelho para o judaísmo. O judaísmo tinha um lugar onde Deus falava. Agora não. Agora o que depende é a psicogeografia. É o ambiente que eu consigo construir, o ambiente mental, né? O ambiente emocional, o ambiente espiritual. Que tipo de vida eu levo no meu dia a dia? Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, né? Que nós temos que evitar a ficar na forma deste mundo. Este mundo tem um padrão. Este mundo tem um padrão ético, um padrão moral, um padrão de comportamento. Tem uma forma. Então Paulo fala, olha, não vos conformeis com este mundo, não entre na forma deste mundo. Mas ele fala, você tem que renovar a sua mente, renovar a sua compreensão. Sabe, o Evangelho não é uma relação pagã com um Deus qualquer, em que você faz câmbio com Ele, em que você dá coisas para Ele, Ele dá coisas para você. Não é assim. É de intimidade, é de relacionamento. Esse Deus é o nosso Deus. O propósito dele lá na eternidade era estar conosco. Assim como ele vinha ali na tardinha, né, na virada da tarde, encontrar-se com Adão. Ele vem nos encontrar. Quando ele envia Cristo no ocaso, quando ele envia Cristo, Cristo está lá na cruz. Então a Bíblia diz que aquilo foi um quadro tão horrível que a natureza se afasta e houve trevas, e era meio-dia. A natureza não quis assistir aquilo. Mas aquele momento é Deus conosco. Aleluia. Sabe, é Deus abrindo mão de tudo para que Ele pudesse ter a comunhão conosco. Tudo que Deus deseja é comunhão comigo, é com você. É ter a nossa comunhão, é andar conosco. Veja bem, Levítico capítulo 1, que nós lemos agora, né? Então, o que aconteceu? Eu li aqui, da tenda do encontro, Deus chamou Moisés, né? Na sua versão deve estar, Deus chamou Moisés da tenda da congregação, é o tabernáculo. O que acontece no capítulo anterior? Os 2 capítulos anteriores, o tabernáculo fica pronto, no livro de Êxodo. Está terminando o livro de Êxodo, capítulo 39 e 40.
Está terminando. O que aconteceu lá? Quando o tabernáculo terminou, a glória de Deus encheu aquele lugar. De tal maneira que nem Moisés conseguiu ficar lá dentro. Era muita glória. Sabe o que é isso? Deus em êxtase. Deus se expandindo. Deus se superando. Deus encheu aquele lugar de uma forma plena, completa. Não havia mais espaço para nada e nem para ninguém. Deus impregnou aquele lugar da sua presença. Então, no capítulo 1 de Levítico, que é o capítulo imediatamente após aquele grande acontecimento, estão lá no deserto, não importa se é em Chartres, se é em Paris, não importa se é em Orleans, em Portugal, no Brasil, ou se é no meio do deserto, a única coisa que importa é se Deus está ali. Aleluia. Quando Deus está ali, a sua glória se manifesta. Deus. Não importa se é uma casa pequena, se é um quarto, um palacete, importa se Deus está ali manifestando a sua glória. Aleluia. Então, no capítulo 1 de Levítico, que é o capítulo subsequente, é o que acontece depois de Deus encher a glória, o que Deus faz, com a sua glória enchendo o tabernáculo? Então, Deus chamou Moisés. Olha, aqui está a chave para entendermos o eterno projeto de Deus, o eterno propósito de Deus. Esse versículo, ele é capaz de explicar praticamente a Bíblia inteira. É quase que sem sentido, sem necessidade, quase sem necessidade, que todo o restante fosse escrito. Se você não entender mais nada da Bíblia, mas você entender este verso, pronto, você vai entender o que Deus quer da sua vida. Porque veja bem, o que acontecia antes desse verso? Deus falou com Moisés, antes de Levítico capítulo 1. Deus falou alguma vez com Moisés? Deus falou ou não falou? Falou ou não falou? Não tem pegadinha aqui. Falou ou não falou? Falou várias vezes, não falou? Chamava lá no norte. Quando Deus precisava falar com Moisés, o que Deus fazia? Deus chamava Moisés. De onde é que Deus chamava Moisés? De onde? Lá do Monte Sinai. Não foi assim? Inclusive até para dar o tabernáculo modelo, né? A Bíblia diz que Deus deu um modelo. Deus passou um filme para Moisés. É assim que se faz, Moisés. Aí depois Moisés chamou aqueles homens sábios, cheios do Espírito, né, que iriam construir aquilo, e falou: olha, é assim que faz. Eu não sei como é que ele passou o DVD para eles, não, mas ele teve que dar um jeito, né? Eu imagino a conversa, né? Mas Moisés, para que essa mesa com essas bordaduras de ouro? Para que isso, Moisés? Mesa é mesa. O que importa é que ela funcione. O que importa é que haja pão sobre ela, que ela sustente. Moisés, não, o modelo é assim. É porque a mesa não basta funcionar, a mesa tem que ser bonita. Porque a igreja não basta funcionar, ela tem que ser bonita. Ela tem que ser feliz, cordial, fraterna, bondosa, gentil. Ela tem que expressar a beleza do Espírito Santo. Aleluia. Então tudo tinha que ser muito bonito, né? O candelabro, Moisés, o candelabro já vai iluminar. Tem que fazer tudo isso aqui, essas romãs. Por que tem que colocar aqui? São 9 romãs, eu contei aqui, Moisés. Para que tanto? Isso vai dar um trabalho. Moisés, eu não sei não, mas Deus falou que tem que ser 9 romãs. É uma em cada uma dessas 6 hastes. E na haste central você vai ter uma romã na junção de cada uma dessas duas. Aí você vai ter 9 romãs. 9 frutos. Aí, quantos frutos são do Espírito, pastor? São 9. São 9. Quer dizer que a igreja, porque João falou que o candelabro é a igreja, está lá no capítulo 1 do Apocalipse. Quer dizer que a igreja, ela tem que frutificar, ela tem que dar, não basta ela anunciar, não basta ela ser luz nesse mundo de trevas, ela tem que dar frutos. Glórias. E os 9, não é 8 não. Aleluia, Deus. São 9.
Estão lá. Moisés não estava entendendo do lucro, mas Deus mandou fazer. Então agora João Apocalipse capítulo 1, o candelabro é a igreja. E Cristo anda entre os candelabros. Olha, Aleluia. diz que o Senhor passeia no meio dos candelabros, aleluia. Sabe por quê? Para colher os frutos, aleluia. O Senhor vem colher os frutos dos candelabros. Aleluia. Moisés não sabia o porquê, agora nós sabemos. Então Deus chamava Moisés lá no... Olha, eu já fui ao Monte Sinai. Eu fui ao Monte Sinai. E aí tem um local que a tradição diz que é onde Moisés subia. E aí o bispo Ronaldo, que era o presidente lá do ministério, ele falou, ele foi usado por Deus para me levar, eu e a Beatriz. Eu nunca orei a Deus, vou confessar para vocês, eu nunca orei a Deus pedindo para ir para Israel. Um dia o telefone tocou lá em casa, era 11 horas da manhã. Beatriz que atendeu. E o bispo Ronaldo falou comigo assim, ele trabalha com negócio de caravana e tudo, né? Ele era o presidente do ministério lá, onde eu, o Alisson, estava lá. Ele falou, pastor, um casal ontem desistiu da próxima viagem, um casal de pastores. E eu estava orando, eu fui orar para ver o que eu faço, porque a viagem daqui a 20 dias, não dá mais tempo de vender a passagem. E eu fui orar e Deus falou com clareza para mim, que eu tenho que dar uma passagem para o senhor e a outra para uma pessoa da sua confiança, que é tudo na minha frente. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, mas ô bispo, eu não dou conta de pagar essa passagem. Ele falou, mano, não estou falando de dinheiro, estou falando que Deus mandou entregar essa passagem para você, rapaz. Eu sei que 20 dias depois, estava 15 dias, fizemos o êxodo. Tá? Começamos lá no Egito e fomos parar lá em Jerusalém. Mas nós paramos lá no Monte Sinai, choramos, não tem foto de eu derretendo e ela também, mas é por causa do calor, né? Chorando. Mas eu sei que foi uma emoção muito forte. Aí o cara falou assim, olha, se o senhor quiser, nós só subimos à noite. Aí o bispo falou assim, não vai não, pastor, vai não, porque é muito árduo e tal, e não compensa. E o senhor tem problema de coluna, mas eu e Beatriz subimos um pedaço, mas só um pedaço. E alguns sobem de burro, de jumento, né? Sobe um pedaço e depois o outro pedaço tem que Moisés subia aquilo tudo, né? E aí recebia de Deus as coisas. Mas aí o tabernáculo ficou pronto. Eu não tenho condições de projetar aqui. Eu não tenho condições de projetar aqui, né? Senão eu ia mostrar para vocês. O tabernáculo ele ficava no centro do acampamento. O acampamento era feito como uma cruz. A entrada do tabernáculo era dada, como se fosse ali, era dada para o leste. Então ali ficava a tribo de Judá, aqui ficava a bandeira erguida pela tribo de Judá, aqui de Efraim. Então assim, você tinha a tribo ao norte, ao sul, leste e oeste. Era assim que era distribuído. No meio ficava o tabernáculo. Então eram tribos a leste do tabernáculo, a oeste do tabernáculo, a norte e a sul do tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro, aleluia. Olha, se você imagina o que estava acontecendo e coloque-se agora no lugar daquela pessoa. O sujeito está lá numa barraca. Então ele vai dormir e ele fala com a mulher, vamos dormir. E ele fala com a mulher, puxa, será que vai acontecer alguma coisa? E se o inimigo vier aqui nos atacar? E aí a mulher dele fala assim, ei, olha ali, para onde? Olha para o centro. Aí não queria olhar para o centro, aí era de noite, então aquela nuvem branca que estava durante o dia tinha se tornado como uma coluna de fogo para esquentar o acampamento. E ele falava, olha lá. Aí a mulher falava, olha. Aí ele olhava e falava assim, ele está aqui entre nós. Vamos dormir sossegado. Entra os meninos, pode dormir sossegado. O Senhor está aqui. Aleluia. Agora você imagina de manhã na hora que ele acordava. E ele falava com a mulher, um dia duro hoje, não sei como é que eu vou fazer, tem que ir lá na boulangerie, não tem moeda grande. Aí a mulher falou, não tem nem pequena não tem mais. Ele, pois como é que eu vou fazer?
Aí a mulher, você é louco, homem. Abre essa tenda e olha para o centro. Aleluia. Todas as tendas ficavam com as suas portas voltadas para o centro. Sabe por quê? Porque na hora que o cara botava a cabeça lá de fora, ele via de manhã a nuvem da presença de Deus. Aleluia. Ele sabia, hoje tem pão. Hoje tem pão nessa casa, aleluia. O pão da padaria do céu. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele está aqui entre nós. Irmãos, o Senhor está aqui entre nós. Glória a De Deus. manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o Senhor está entre nós. Aleluia. Então agora, o Senhor já não chamava mais Moisés lá no Monte Sinai. Mas Ele chamava Moisés da tenda do encontro. Você sabe o que estava acontecendo? O eterno propósito de Deus estava se realizando. Aleluia. Agora, Deus era conosco. Deus agora estava vivendo entre os homens. Deus morando entre os homens. Aleluia. Deus no centro do acampamento. Deus não precisava mais chamar Moisés, esperar Moisés lá no Monte Sinai. Deus, quando queria falar com Moisés, Ele chamava Moisés da tenda do encontro. A tenda era o lugar do encontro. Onde é que você vai agora? Meu amor, vamos ali encontrar com Deus. Vamos ali na tenda do encontro. Aí eles se dirigiam para a porta, ficava admirando a nuvem da presença, glorificava, adorava o Senhor. Que dia maravilhoso! Glorifica o Senhor, adora o Senhor, porque a nuvem da sua presença está aqui entre nós. Aleluia! Está sobre a sua casa, está sobre a sua vida, está sobre o seu trabalho, está sobre tudo aquilo que representa a sua vida. Amém. De dia, de noite, de manhã, toda hora. Aleluia. Agora não é preciso subir ao monte, porque o Senhor te chama da tenda do encontro. Aleluia. Que coisa fantástica, né? Tudo agora estava se realizando. O eterno propósito de Deus. Então Deus separou um povo para que pudesse dar testemunho, para que os outros povos pudessem conhecê-lo e também participar dessa tenda do encontro. Está entendendo, pastor? Está compreendendo, irmão? Amém. Nunca mais Deus chamou Moisés do Monte Sinai, porque agora Deus morava entre os homens. Esse é o propósito de Deus, viver entre nós. Irmãos, eu sabe, quando eu vejo crente brigando um com o outro, crente falando mal um do outro, crente, sabe, coisas assim, animosidade, eu fico pensando, que desperdício. Que desperdício. Estamos na presença do Senhor. Deus está entre nós. Essas coisas tiram a percepção da presença de Deus. Sabe, às vezes nós não conseguimos perceber a presença do Senhor entre nós. Por causa de animosidade, por causa de infantilidade, aquilo que Paulo fala na carta aos Coríntios. Eles tinham os dons espirituais e não conseguiam perceber que Deus habitava entre eles. Esse é o eterno propósito de Deus. A ideia é essa. A ideia é essa. É de Deus conviver conosco. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Fecha os seus olhos.